Olá pessoal, aqui é Marcos Kamogawa, dando sequência nas nossas videoaulas. Na nossa última aula nós falamos sobre a sequência analítica, que tinha várias etapas: definição do problema, escolha do método, amostragem, preparo de amostra, análise química, calibração, avaliação e aí sim a ação que a gente pode tomar. Falamos já no primeiro vídeo sobre a definição do problema e a escolha do método. Vimos que na escolha do método é necessário ter conhecimento das características da amostra e do analito e também das técnicas analíticas que vão definir qual instrumento que a gente vai utilizar para análise química. E hoje nós vamos falar especificamente da amostragem, que também é uma etapa fundamental, uma etapa importantíssima dentro da análise química. Ela que agrega uma maior porcentagem de erros dentro de uma análise química e, consequentemente, na interpretação desses resultados, podendo muitas vezes até invalidar todo o procedimento analítico, e trazer consequências bastante severas, porque muitas vezes, se não percebido esse erro, a hipótese formulada inicialmente ela pode ser falha, ela pode dar resultados que não é o que a gente esperava, um falso positivo ou um falso negativo. Quando a gente fala em amostragem, a gente tem que dividi-las em duas partes: fora do laboratório e dentro do laboratório. Quando eu coloco fora do laboratório, trago essa informação, é aquela coleta em campo. Então, por exemplo, quando eu estou falando de amostrar solo, eu vou ter que observar lá a região, o local onde eu estou coletando, para ter uma boa representatividade dessa porção amostral. Dentro do laboratório, essa amostra coletada no campo é transferida, ela vai até o laboratório e quando ela chega, ela tem que ser novamente subdividida, ela tem que ser tratada de uma forma adequada para poder ser realizada a análise química. Então, no campo eu coleto lá 2 kg de amostra e quando chega no laboratório essa massa vai ser reduzida a 200 miligramas. Então isso também precisa ter uma sistemática e ela tem todo um critério a ser adotado. Bom, o que eu vou falar hoje nessa parte da amostragem? Principalmente os aspectos estatísticos e de operações práticas. Quanto de amostra eu tenho que coletar? Qual é a porção de amostra que eu vou utilizar para fazer uma análise química? Esse tipo de discussão que vai ser abordado na nossa videoaula. Um ponto bastante importante e que muita gente não se atenta, a diferença entre coletar e amostrar. Coletar é simplesmente o ato de você ir lá e pegar a amostra. Você vai, realiza o procedimento e faz todo um trabalho braçal de pegar as amostras e levar até o laboratório. E amostrar, a diferença entre coletar e amostrar é que amostrar tem um conceito intelectual muito maior por trás. Quando eu vou a campo, fazer uma coleta de amostra, eu vou amostrar, eu tenho que observar todas as condições que vão influenciar nessa questão da homogeneidade da amostra ou da representatividade da amostra. A palavra-chave aqui é representatividade. Eu preciso observar se existe pontos de possíveis contaminação. Então, por exemplo, eu vou coletar solo. Eu vou evitar áreas que ficam ao lado de uma estrada, por exemplo. Porque essa região é uma região que pode estar contaminada. Passou um caminhão de calcário ali jogando pó para tudo que é lado. Então, essa amostra não vai ser representativa do todo. Ela vai ter ali uma condição diferente porque tem algo que transformou aquele solo e ele não é mais igual como ele era antigamente. Então, quando a gente vai a campo para fazer essa coleta de amostra, uma pessoa que tem essa visão técnica, que tem todo esse aparato de conceitos abrangendo, deve acompanhar aquele técnico que vai fazer a coleta da amostra.
Então não basta você delegar isso, falar, olha, faz desse jeito, pega ali tal amostra, sai andando em zigue-zague, pega tantas porções e coloca num balde, mistura tudo e traz para o laboratório. Né? Esse ato de coletar é bastante simples de descrever, mas a observação de campo ela é fundamental. E isso que vai ser relevante para que a análise química seja um sucesso. Tá? Então, lá no local, no momento da coleta, é que as decisões têm que ser tomadas e isso é muito importante que o técnico especializado, que tem essa visão mais completa do processo todo, esteja junto para que as amostras sejam coletadas adequadamente. A forma, a amostragem é tão importante em si que ela foi padronizada, né, tanto nos seus termos como em algumas operações, para que ela seja sempre igual, para que ela seja representativa do total e que ela também tenha uma padronização entre as diferentes entidades que estão fazendo. Né? Então, por exemplo, a amostragem de produtos químicos, produtos agrícolas em si, elas têm toda uma regulamentação dada pela NBR, dada pela IUPAC e vários outros órgãos que regulamentam para que ela fique sempre igual. Né? Porque se eu coletar de uma forma, provavelmente vai ser diferente de uma outra pessoa que vai coletar utilizando um outro procedimento. Então é importante isso. A terminologia também nos artigos científicos, ela também é importante para que a gente tenha uma padronização, né, na descrição dos processos. Então a IUPAC publicou lá em 1990, já há um bom tempo, quais são os termos, né, as recomendações de uso para a nomenclatura. E isso é muito importante que a gente utilize nos nossos trabalhos, nos nossos artigos, para que isso fique sempre represente exatamente qual a etapa que a gente está falando. Então, quando a gente está falando de um processo industrial, um processo ambiental em si, eu vou ter a minha porção amostral, que pode ser lotes, bateladas, pode ser uma área, pode ser um rio, um lago, tá? E essa porção amostral, né, aqui representada por vagões e um lote de caminhão, ela recebe o nome de lote ou batelada ou área local de amostragem. Normalmente, eu não vou levar o conteúdo total, né? É lógico, isso é lógico. Eu vou tirar pequenas porções que vão representar esse total, tá? Essas pequenas porções, normalmente, elas vão ser definidas por análise estatística, no qual eu vou tirar quantidades e localidades diferentes dessa minha batelada, desse meu lote. Então, eu vou pegar aqui e definir que vou tirar, sei lá, 1 quilo em 20 posições diferentes da minha pilha. Né? Ou se eu tenho caixas, eu vou tirar uma caixa a cada 100 caixas, ou num volume ou num processo sequencial. Normalmente essas amostras, quando granuladas, quando pó, quando é um líquido dentro de uma solução, eu vou formar uma amostra única e criar o que a gente chama de amostra composta ou amostra agregada. Tá? Essas amostras elas vão ser homogeneizadas, elas vão ser juntadas em um local só e misturadas muito bem para compor uma amostra que vai representar esse total. Entretanto, dificilmente eu vou levar 30 kg de amostra para o laboratório. Eu vou usar amostras menores, eu vou usar porções que são condizentes ao transporte e a entrada no laboratório, mas que represente no total. Então aqui existe alguns procedimentos que devem ser adotados para reduzir a massa, né? Um deles é o que a gente conhece como quarteamento, no qual eu vou fazendo reduções dessa porção, mas garantindo que a representatividade daquele total seja
garantida nessa porção amostral menor, né, nessa quantidade de amostra reduzida. Essa amostra em porção reduzida após o corteamento, ela é adequadamente armazenada em frascos condizentes para sua preservação e ela passa a ganhar o nome de amostras laboratoriais. Normalmente essas amostras elas são submetidas, quando chegam no laboratório, a algum tratamento, né? Então, por exemplo, secagem, moagem, peneiramento, vários outros processos que podem ser aplicados de acordo com as características da amostra e do analito. Então, aqui, a partir desse ponto, né, quando ela está chegando ao laboratório, todo aquele conhecimento da metodologia, né, quais características da amostra, do método que eu vou utilizar, passam a ser importantes. Tá? Geralmente, então, ela chega no laboratório, lá 300 gramas, por exemplo, no caso de solos ou fertilizantes, mas eu não vou usar tudo isso para fazer análise química. Então, eu vou tirando, fazer um tratamento prévio e vou tirar aqui uma pequena porção que vai fazer a análise química, que a gente passa a chamar agora de porção teste. E essa porção teste em si, por mais, né, que seja uma massa muito mais reduzida do que essas que foram compostas aqui em cima, ela ainda tem que ser representativa do total. Então, vejam quantas etapas são necessárias e qual a importância da gente fazer todos esses processos adequadamente para que ele ainda continue representando, né? Então, por exemplo, aqui um 0,1 grama represente esse total, esse lote, essa batelada que está aqui em cima. Quando eu pego essa minha porção teste e submeto ela a um procedimento de preparo de amostra, tá? Eu vou transformar essa amostra, geralmente sólido ou um líquido, numa solução adequada aos instrumentos analíticos. Ainda hoje, tá? A grande maioria das técnicas analíticas que a gente tem, a introdução da amostra no equipamento é por via líquida, via solução. Né? Então eu preciso transformar aquele meu sólido numa solução para que ele seja analisado, né, por um instrumento em si. Nós temos sim técnicas analíticas que determinam diretamente no sólido, né, como a fluorometria de raio-x, a espectrometria por emissão a laser, o LIBS, né? Temos análises por ICP-OS, forno de grafite que pode fazer diretamente no sólido, tá? Mas essas são técnicas exceções. A grande maioria ainda que seria volumetria, absorção atômica com chama, o próprio ICP-OS, elas são utilizadas na forma líquida. Geralmente, como a minha amostra pode ter concentrações muito elevadas do meu analito, do elemento que eu quero determinar, muitas vezes procedimentos adicionais como diluições são necessários para adequar a faixa analítica de trabalho. Então, quando eu tiro porções, ela ganha outras denominações, como a líquida e solução tratada, a solução diluída que vai ser utilizada aqui. Aí sim eu realizo a determinação pelo instrumento que a gente definiu. Então esse conjunto inicial são as operações de amostragem e aqui o conjunto final são as operações analíticas dentro do laboratório em si. Vejam que como ela é sequencial, ela tem toda uma cadeia de operações, é muito importante que o analista também entenda essas etapas anteriores, porque muitas vezes eu percebi que existe um erro, tá? Mas esse erro pode não ser da parte da análise química, mas sim de uma análise de uma parte amostral, né? Uma parte preliminar à análise química. Então, todo analista, né? Todo mundo que se pretende fazer uma análise química, ele tem que ter essa visão completa do processo. Bom,
como que eu faço então uma amostragem? Né? A amostragem, em geral, a grande maioria das pessoas buscam procedimentos já trabalhados, já estudados por alguém, por pesquisadores prévios, adota esse procedimento como o processo padrão para suas operações. Mas em uma situação em que você vai ter que trabalhar algo novo, em que não existe metodologia já definida para essa amostragem em si, ou seja, uma amostra nova, um analito novo, um ambiente em que nunca foi explorado, né? Sei lá, uma amostragem em profundidades profundas do oceano, né? É algo que nunca foi feito. Então, como eu vou fazer? Então, quando surge uma situação nova como essa, eu preciso sim fazer um estudo científico no qual eu vou definir o meu processo de amostragem. Esse processo ele é dividido em 5 etapas, no qual a gente define o modelo, o plano de amostragem, a amostra, faço uma análise dessa minha amostra e faço uma avaliação estatística e vejo se o meu modelo de amostragem e o plano elaborado foram adequados. Se não for adequado, refaço todo esse processo com ajustes até chegar à condição ideal. Então, o que seria o modelo? O modelo nada mais é que a definição inicial dos objetivos dessa amostragem, o que eu quero analisar e qual é a minha amostra que eu vou estar abordando. Né? Observem que se eu troco a amostra, o plano de amostragem já mudou. Né? É muito diferente amostrar solo de grãos de areia, solos de um pó de resíduo industrial, por exemplo. Né? Ela vai ter condições adversas, condições diferentes, por conta de agregação, por conta de atividade microbiológica, granulometria e uma série de outras coisas. Tá? Nessa etapa também, para a gente não ir às cegas, é necessário que etapas de pré-caracterização sejam feitas. Então, alguém tem que ir a campo, coletar lá uma quantidade exagerada desse material, tá? Uma única vez, né? Para poder ter uma ideia do que é. Então, para ter uma noção das características desse material, eu tenho que fazer uma etapa de pré-caracterização. Então, definido o objetivo e feito testes prévios para caracterizar minimamente a minha amostra, eu vou definir o meu modelo. Né? Então, esse modelo deve identificar todas as suposições feitas sobre a população em estudo. E depois feito isso, eu vou para o plano de amostragem, que nada mais é de como eu vou fazer essa amostragem. Né? Então, o que é a nossa população? Eu vou considerar o analito, vou considerar a minha amostra, vou considerar o ambiente em que essa amostra está inserida, quais são as propriedades físico-químicas desse meu material, qual é a distribuição granulométrica, ele pode ou não sofrer segregação. Né? O material ele tem características, por exemplo, de agregação, ou ele pode sofrer deformações por conta do peso da própria pilha. Então tem uma série de coisas que devem ser considerados no modelo. Considerando todas essas possibilidades, né, a gente vai fazer o plano de amostragem, que vai definir qual a melhor seleção de amostrador. Eu pego com uma pá, eu preciso de um instrumento específico. Eu pego com uma cavadeira, né, num local só, ou eu vou circular essa minha pilha e tirar a amostragem. Né? Vejam, por exemplo,
a amostragem de cana de açúcar para dar o valor de BRICS, né, no pagamento da cana. Eles desenvolveram um amostrador que parece um tubo que penetra no caminhão e tira porções dessa cana para poder fazer a avaliação do valor a ser pago pelo grau BRICS, né, pela sacarose presente naquela amostra. Então, cada condição ela vai necessariamente definir para nós qual o instrumento de amostragem mais adequado para coletar adequadamente aquela amostra. Tá? Tirando a amostra, como eu preservo essa amostra? Muitas vezes eu tenho um analito ou a minha própria amostra, ela se modifica com o tempo. Então eu não vou estar representando realmente aquele local. Então um exemplo disso é coleta, por exemplo, de solo em locais alagados, né, em pântanos, por exemplo. O simples fato de eu tirar a amostra daquele local que é anaeróbio, né, não tem presença de oxigênio, e expor essa minha amostra, essa minha porção amostral ao oxigênio atmosférico, já causa uma alteração, né? Todas aquelas reações de oxirredução, né, que lá na profundeza estava em uma condição redutora, quando eu exponho a um ambiente que é uma condição oxidante, já vai começar a alterar a minha amostra. Então, a minha embalagem, nesse caso, ele tem que ser condicionado a um frasco em que não tem a presença de oxigênio. Muito provavelmente ele tem que ser escuro para que as reações fotocatalíticas também não ocorram. Pode ser que seja necessário colocar ali um gás inerte para interromper todos os processos de reação. Então tem uma série de fatores importantes que tem que ser considerados. Tá? Pontos de amostragem, né, para representar realmente aquele meu lote, a minha batelada, quanto que eu preciso colocar de cada um. Né? O número de amostras que eu tenho que coletar, né, eu tenho uma pilha grande, eu defini lá que eu vou pegar 20 pontos de amostragem diferentes, mas quanto que eu tiro de cada um dessa? 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos, 20 quilos, né? Isso tudo é importante no plano de amostragem. E o volume de amostra, né, que eu vou levar até o laboratório depois. Então eu vou juntar, fazer uma amostra composta e depois eu vou transportar isso para o laboratório. Né? São essas quantidades? Então, à primeira vista, é bastante simples a gente listar quem são os pontos importantes para fazer esse plano de amostragem, mas não é uma resposta simples de ser respondida. Ela demanda de atividade laboratorial bastante grande. Né? Naqueles estudos preliminares, vocês vão ter que definir tudo isso aqui. Né? Quantos pontos de amostragem, qual o número de amostra, qual o volume de amostra. Isso tudo é uma área da estatística dedicada a esse tipo de estudo. Né? Então, na análise de solos, por exemplo, alguém no passado, né, foi lá e fez uma série de estudos de desvio padrão, coeficiente de variação, representatividade, para definir qual o procedimento de amostragem de solo que a gente usa. Né, que define lá que eu tenho que andar em zigue-zague naquela área que eu considero homogênea por hectare, tirando pelo menos 20 porções amostrais, coletando com ou pás, né, uma pá de corte ou com trados holandeses e uma série de outros fatores que definem daí como a gente vai fazer essa amostragem. Né? É um estudo bastante complexo, é um estudo que demanda uma quantidade de análises químicas bastante elevada, mas percebem que ela é importantíssima para que a gente faça isso adequadamente. Definido então o modelo e o plano de amostragem, a gente pode coletar a nossa amostra para levar até o laboratório para análise química. Então, definindo o que é plano de amostragem, ele deve incluir
tamanho, número e localização dos incrementos da amostragem. Se for o caso, a extensão da composição a ser feita. Procedimentos para a redução da amostra bruta à amostra de laboratório devem ser adotados, né? Então aqui o quarteamento que eu havia dito, né? E tudo que a gente fizer em campo ou no laboratório, ela tem que ser detalhadamente descrito, né? Então, a grande maioria dos trabalhos que a gente lê na parte de análises químicas, por exemplo, de determinações, discriminam muito pouco o plano de amostragem, né? Então, quando são análises convencionais, eu até entendo, por exemplo, uma amostragem de solo, você deve citar qual o procedimento adotado, mas não precisa ser muito detalhado, porque já é de conhecimento. Mas para uma amostra nova, né, você foi lá para o Amazonas e foi coletar um sedimento, coletar água em si, esse procedimento ele tem que ser muito bem detalhado para que ele possa ser adotado como um procedimento, pode ser repetido, né, novamente dentro desses processos, né? Então, no processo de amostragem fora do laboratório, a gente viu que é muito importante ter esse plano de amostragem, definindo a massa de amostra, número de amostras, a forma como eu vou coletar um instrumento, né? Eu vou tirar quantas porções no entorno da pilha e assim por diante. Então, a gente precisa ter aí bastante critérios, tá? Como que a gente vai definir, então, massa e número de amostra? Para definir esse número, né, para definir a quantidade que a gente vai coletar em si, os estatísticos, né, estudaram isso de uma forma bastante sistemática e definiram lá que a amostragem, a partir de uma certa massa, ela tem um valor constante. E um dos pesquisadores que estudou isso de forma bastante sistemática foi Ingamel, no qual ele propôs aqui um critério de constante de amostragem, né? O que seria essa constante de amostragem? Um valor, né, no qual o valor K, o valor dessa constante, não se altera a partir de uma determinada massa de amostra, né? Quando eu vou coletando, vou aumentando meus incrementos, vou aumentando a massa de amostra, vai chegar um ponto que coletar 5 gramas ou 20 gramas não vai alterar mais o meu resultado em termos de desvio padrão relativo. Então, essa amostragem, né, já atingiu uma massa mínima de trabalho em que o desvio padrão vai ser o menor possível. Então, nessa fórmula de Ingamel, né, a gente pode associar esse desvio padrão a essa constante de amostragem e as massas que a gente está adotando. Eu acho que fica mais fácil da gente entender essa equação quando a gente olha números em si. Então, só para exemplificar, vamos imaginar que nesse cenário, para determinar cádmio em uma amostra de lodo de esgoto, a gente não sabia quanto de massa tinha que tomar, né? Então, em diferentes porções, nesse caso aqui 10 frações iguais, eu vou fazer um estudo sistemático para fazer a análise química, né, de cádmio e ver quanto que eu vou ter de desvio padrão relativo para cada um dessas massas amostradas, tá? Então, peguei lá porções de 100 mg, 250 mg, 500 mg e 1 grama, né, 1000 mg. Quando fiz, né, tirei 10 porções de 100 mg, os resultados obtidos foram esses: 5, 15, 7, 10 e assim por diante. Para 25 são esses, para 50 são esses e para 1 grama são esses. Bom, considerando então os estudos de Ingamel, aquela distribuição de massa a constante que a gente tem, né, a gente pode calcular qual é a constante dessa situação. Então, quando eu peguei lá 100 mg, veja que
a variância entre, né, os coeficientes de variação dos resultados obtidos para cádmio nessa porção amostral, nessa massa de 0,1 grama, ela é bastante grande, bastante severa. E conforme eu vou aumentando a massa, isso aqui tende a um valor constante, a um valor comum, né, de distribuição amostral, no qual os valores dessa constante vai se tornar unitário, ele não vai mudar mais. Então, a partir de 0,5 gramas, né, que, independente da massa que eu assumo daqui para frente, sempre vai ser 67 o valor da constante de Ingamel. Uma outra forma da gente avaliar veja que esse valor de constante vai permitir que agora a gente calcule o valor, né, voltando aqui um pouquinho, calcule o valor do desvio padrão relativo dessa etapa de amostragem. Ela pode ser um valor relativamente alto, tá? Mas é característico daquela amostra. E é muito importante que a gente saiba qual é esse valor para poder ter uma noção da amostragem que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, a análise de solo, a gente sabe que o desvio padrão natural da amostra, independente de quanto eu coleto de solo, na massa de solo, ele vai ser relativamente alto, né? O desvio padrão relativo normal é em torno de 20%. Tá? Então, eu tenho que considerar isso para a minha análise. Outro parâmetro importante que a gente tem que considerar é o número de amostras. Quanto que eu tenho que pegar, né? Quantas porçõezinhas, quantos locais diferentes eu preciso coletar para representar o meu total. Então, existe algumas sistemáticas que podem ser adotadas. Uma das mais comuns e mais simples de calcular é a raiz quadrada do número total de produto que eu tenho, mais um, né? Mais um número, uma unidade para poder representar isso. Isso é muito bom para quando a gente tem matéria-prima, quando a gente tem lotes, bateladas, né? Caixas, um volume definido, né? Que é produzido ou a gente tem disponível num determinado local, tá? Então, exemplificando aqui, vamos imaginar que a gente tem tambores, tá? Um produto que foi produzido numa batelada e aí essa batelada produziu 1000 tambores. Qual é a quantidade de tambores que eu tenho que amostrar para poder ser representativo do total? Nessa fórmula aqui seria a raiz quadrada de 1000 mais 1. Então, a raiz quadrada de 1000 dá 31,6, né? Mais 1 vai dar 32,6. Então, arredondando aqui, 33 tambores vão representar o total desse universo de 1000 tambores que a gente tem. É uma fórmula simples, fácil da gente guardar e ela resolve muitos problemas na hora de fazer essa amostragem, né? Outra forma de definir esse número de amostra, e aqui é uma sistemática bastante rígida, é o Militar Standards. Isso aqui é utilizado para fazer, por exemplo, uma avaliação forense de quando tem explosões, por exemplo. Alguém foi lá e explodiu uma bomba, um caminhão-bomba, por exemplo, e você quer identificar qual foi o artefato utilizado. Então, é quase que impossível, porque a área que essa explosão abrange é gigantesca. Então, é muito difícil você cobrir toda essa área. Então, o que é feito? É criado uma sistemática para definir os pontos de amostragem, em que você vai fazer uma avaliação bastante crítica e muito provavelmente você vai conseguir identificar e coletar amostras de uma forma bastante sistemática e bastante rigorosa, que vai permitir fazer essa avaliação, tá?
Então, ela pode ser utilizada também para amostras de solos, para águas e outros locais que têm características parecidas com isso. Então, dependendo do tamanho do lote, né, entenda que esse lote pode ser caixas, tambores, pode ser área, né, então 2 hectares, 8 hectares e assim por diante. Tem níveis de criticidade, nível 1, nível 2, nível 3, tá? Quanto maior esse nível, maior vai ser a rigorosidade desse processo. Tá? Então, se eu tenho lotes de 2 a 8, no nível 1, que é de menos crítico, eu vou coletar 2 amostras com o código aqui, né, representado como A, então eu vou coletar 2 amostras. Veja como é crítico, né? De 2 a 8, estou pegando 2. Se eu aumentar o meu nível de exigência, eu vou coletar 3 amostras dentro desse meu lote. E assim por diante. Então, em situações em que eu tenho aqui valores bastante elevados, esse grau de criticidade, né, vai aumentando o número de amostras até chegar a uma quantidade superior aí a 800, 900, 1000 porções amostral. Tá? Então, o Military Standards, ele pode ser utilizado para qualquer situação, mas lembrando que é um número de amostras bastante expressivo e que vai definir aí as quantidades. Posso também, para definir o número de amostra, utilizar a estatística, né? Avaliando e conhecendo muito bem a minha amostra e o analito que eu tenho, eu posso definir esse número através de avaliações estatísticas. Então, por exemplo, se eu sei que o meu elemento químico tem uma distribuição normal dentro da minha amostra, né? O que seria aquela distribuição normal? Que é o pico muito bem formado, né? A média central e com as distribuições para mais e para menos bem distribuídas. Eu posso, então, a partir de testes estatísticos, considerando, por exemplo, o T de students e valores médios de uma análise química, definir qual a quantidade de amostras, o número de amostras que eu quero a partir de um desvio padrão que eu vou estipular. Então, nesse nosso caso, que N é o número de amostra, T é o teste de student, né, que eu vou considerar, a análise estatística que eu estou considerando, S é o desvio padrão da análise que eu fiz, eu vou pegar uma análise, fazer repetições e definir o desvio padrão em uma análise prévia. Vou fazer a média desses valores em si, né, nesse estudo prévio que eu estou fazendo, e vou atribuir aqui um desvio padrão que eu quero, um desvio padrão aceitável para mim. Lembrando que quanto mais rígido esse desvio padrão, maior vai ser o número de amostras que eu vou ter que fazer. Quando a minha distribuição não é normal, é uma distribuição aleatória no material biológico, geralmente ele desloca o seu máximo à direita ou à esquerda, então eu tenho outras equações atribuídas, né? Nesse caso aqui eu vou fazer a média sem considerar o desvio padrão, porque o desvio padrão muitas vezes é elevado devido às características desse material, então eu uso outra equação. Para distribuições binomiais negativas, né? Isso aqui para contaminações ou contagens, isso daqui também é bastante estudado na estatística. O índice de aglomeração é um fator dado aqui devido a esse tipo de distribuição, né? Vou considerar também um desvio padrão aceitável para esses estudos e continuo com o teste T de students. Uma forma da gente visualizar isso é fazer um exemplo numérico. Então, nesse caso aqui, eu estou continuando naquele cenário da análise de cádmio, tá? Em amostra de lodo de esgoto. Eu peguei 10 amostras e fiz uma análise prévia. Tá? Peguei 67 gramas desse material e fiz a análise de cádmio.
Então, na amostra 1 deu 5, 2 deu 15, na 3 deu 7 e fui fazendo assim por diante. O valor médio obtido foi de 10 mg por litro e o desvio padrão foi de 2,8. Considerando aquela primeira forma, né, e considerando que essa distribuição é normal, então eu vou fazer as atribuições desses valores obtidos na equação. O valor de t, eu vou considerar aqui o número de porções infinitas, 9,96. Tá? O valor do desvio padrão foi o calculado pela análise prévia, 2,8. O valor médio, né, também foi dado pela análise prévia. E o valor de desvio padrão que eu quero, né, estou considerando aqui um fator de 0,1, que equivale a 10%. Tá? Então, eu estou considerando que para essa minha porção amostral, eu vou ter um desvio padrão de 10%. É o que eu aceito como o valor válido. Calculando então essa equação, fornece para nós um n igual a 30. Então, para que eu tenha desvios padrões de 10%, valores relativos baixo para essa análise, eu tenho que coletar pelo menos 30 amostras. Tem que fazer a análise, né, de 30 porções amostrais. Tá? O número de amostra também pode ser calculado ali pela repetição, né, dos valores. Então, eu defini lá que era 30 amostras e utilizo agora o valor do teste t, não mais o infinito, mais o específico para o seu valor definido. Tá? E vou aprimorando ainda mais a minha equação até chegar no número exato de amostragem. Então, pelo aquele cálculo inicial, ele definiu para nós que era 30. Aí eu vou na tabela do T de Student e vejo qual é a atribuição para uma amostragem de 30, né? Defino esse novo valor e vou recalculando até chegar num ponto em que não ocorre mais a mudança. Então, coletando 33 amostras de 67 porções, o desvio padrão que eu vou ter dessa minha amostra vai ser em torno de 10% a um teste T de 95. Tá? Então, isso tudo que a gente falou é para uma condição de amostragem em campo. Né? Então, naquele exemplo anterior, no lodo de esgoto, eu estou coletando uma quantidade de 33 porções de 67 gramas em cada local para garantir um desvio padrão de 10% da minha amostragem. Tá? Isso tudo são estudos que devem ser feitos previamente para conhecer bem as características do seu material, para depois fazer e criar um protocolo de amostragem que pode ser utilizado por todos. Tá? Chegando a amostra no laboratório, eu preciso agora fazer alguns testes para análise química, tá? Que vão ser baseados também, de modo geral, na concentração dos analitos, nos limites do equipamento que a gente está utilizando. Né? Então, por exemplo, não é porque a amostra vai ser homogênea, utilizando 0,1 grama de amostra, que eu vou utilizar essa massa. Né? Porque às vezes 0,1 grama está atingindo o limite de detecção do equipamento. Então, eu preciso muitas vezes aumentar essa porção amostral para poder garantir que a análise química fica acima dos limites de quantificação. Tá? E também um outro parâmetro que a gente considera muito no laboratório, né, é o coeficiente de variação, que normalmente é dado pelas replicatas da análise química. Então, é importante que a gente considere em si. Bom, o primeiro ponto que a gente vai chegar, entrando no laboratório, tá aí, aqui talvez é algo mais familiar a quem está no dia a dia laboratorial, é as tomadas de decisão para tratamento ou não da amostra. Tá? Então, a amostra chega no laboratório, a gente vai olhar para ela e definir: a amostra está homogênea ou não? Se ela não estiver homogênea, muito provavelmente eu vou ter que submetê-la a procedimentos para tornar essa amostra mais homogênea, que seria
quatiar, reduzir o número a quantidade de amostras que eu tenho. Eu vou homogeneizar, vou peneirar. Muitas vezes eu tenho que moer essa amostra, né, reduzir o tamanho de partícula. Eu vou submeter ela a procedimentos de secagem, né, fazer uma boa homogeneização para misturar isso adequadamente. Somente depois disso eu tenho a minha amostra teste pronta para análise laboratorial. Essa amostra eu tiro uma pequena fração que vai ser submetida ao preparo da amostra, submetida à análise química em si. Nessa porção, né, na amostra teste, que vai definir quanto que eu vou tirar dessa minha amostra para análise química, vou ter novas perguntas. Quanto que eu vou amostrar? Quantas replicatas são necessárias para ter um valor de um coeficiente de determinação adequado? Bom, para exemplificar isso, a melhor forma que eu vejo é numérica. Tá? Então, vamos colocar um exemplo aqui. Qual a massa de amostra que eu tenho que utilizar para definir uma boa análise química? Então, vamos colocar um exemplo genérico aqui, no qual eu tenho duas partículas esféricas, né? A e B. Eu tenho 1% de A e 99% de B. O que seria? A seria o nosso analito, né? O elemento que eu quero determinar, por exemplo, cádmio, e B é a minha matriz, é a minha amostra, né? que tem a composição, no caso aqui o solo, por exemplo. Tá? Todas essas partículas elas têm, né, nesse nosso exemplo, 1 milímetro de diâmetro, são esferas com 1 milímetro de diâmetro, e a densidade é de 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Então é um cenário bem controlado, em que eu tenho conhecimento das quantidades iniciais de A e B, e todos os grânulos, né, as partículas, têm características similares. Como a gente está trabalhando com esferas, eu posso calcular isso em termos de volume. Né? Então, uma partícula, como eu sei que é uma esfera, ela pode ser calculada através dessa equação. E, então, como eu defini que a minha partícula tem 1 milímetro de diâmetro, então o raio dela é de 0,5, então cada partícula ocupa o volume de 0,524 milímetros cúbicos. Tá? Ou 5,24 vezes 10 a menos 4 centímetros cúbicos. A densidade, né, a gente viu que é 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Então, uma partícula equivale à massa de 5,24 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, o volume de uma partícula e a massa dessa partícula podem ser calculadas. Então, na amostragem, né, que eu vou pegar para fazer a análise química, eu vou pegar lá uma quantidade de partículas para fazer essa análise. Então, por exemplo, aqui, se eu pesar 0,1 gramas dessa minha amostra, qual é a quantidade de partículas que eu vou colocar? A gente viu aqui, ó, que uma partícula tem 0,24 vezes 10 a menos 4 gramas. Então, se eu pegar 0,1 grama de massa, eu estou pegando 1,9 vezes 10 a 2 partículas. E assim por diante, né? Através de uma regrinha de 3 simples, eu posso calcular quantas partículas eu tenho, né, em cada porção amostral dessa aqui. Então, conforme eu vou aumentando a massa coletada, consequentemente, né, logicamente, ela vai aumentar o número de partículas que a gente tem. Fazendo uma avaliação estatística, né, que seria qual é a probabilidade de eu coletar a amostra A naquelas porções amostrais, né, quando eu pego 0,1, 0,5 gramas em si, qual é a probabilidade de coletar A? Então, a probabilidade ela pode ser calculada aqui pelo número de partícula presente. Tá? Então, isso a gente tem também, eu sei que era uma proporção de 1 para 99. Né? E também posso calcular qual é a probabilidade de B, né? Qual a quantidade presente que eu tenho nela. A partir desses valores de probabilidade, né, dos valores de A e B,
eu posso calcular o valor do desvio padrão dessa minha amostragem. A estatística permite que a gente calcule o desvio padrão, então, conhecendo essas frações, o número total de partículas e a probabilidade existente, né, entre elas. Tá? Então, nada mais é que a raiz quadrada do número total de partículas pelo valor da probabilidade de A e probabilidade de B calculado. Fazendo o uso daquelas equações, então a gente pode calcular isso. Olha, para uma massa de 0,1 grama, o número de partículas a gente viu que é de 1,9 vezes 10 a 2. A probabilidade, né, de partículas passa a ser de 1,9. O desvio padrão calculado pelaquela equação anterior que a gente viu é de 1,4. Então, se eu tenho um número de partículas de 1,9 e um desvio padrão de 1,4, o coeficiente de variação, né, que nada mais é que o desvio padrão vezes 100 dividido pela média, vai dar de 74%. Então, veja que se eu coleto uma massa de 0,1, né, é inaceitável o resultado analítico que a gente vai ter, porque uma variação de 74% não tem segurança nenhuma que esse resultado vai estar correto. Conforme eu vou aumentando a minha massa, esses coeficientes de variação vão caindo até o ponto de 7%, um coeficiente de 7%, o coeficiente de variação lá para uma massa de 10 gramas. Entretanto, aqui tem um problema. 10 gramas, né, de amostra é muito difícil de trabalhar, é uma quantidade extremamente grande. Então, os procedimentos de preparo de amostra, muitas vezes, não permitem que a gente trabalhe com massas tão elevadas dessa forma. Vai demorar muito ou vai trazer muitos problemas, existe o risco de explosão, e tem uma série de outros fatores que não é muito adequado para essa análise química. Tá? E aí a gente chega num dilema. Como que eu posso melhorar isso? Para ter bons resultados, eu preciso colocar massas grandes, mas eu não consigo trabalhar com massas muito grandes porque na prática isso se torna inviável. Como que eu posso melhorar esses resultados? O que a gente vai fazer? Vamos reduzir o tamanho dessas bolinhas aqui. Vamos fazer uma transformação. Então, se naquele mesmo exemplo que a gente tinha, a minha proporção de partículas A e B continua a mesma, só que agora, em vez de partículas de 1 milímetro, eu tenho partículas de 0,1 milímetro, a densidade média continua igual. Eu vou ter aqui, então, novos cálculos para fazer essa estimativa. O volume da minha amostra, da minha partícula, passa agora a ser 10 a menos 7. A massa da minha amostra também cai proporcionalmente, porque a densidade continua igual, 10 a menos 7. E agora, recalculando esses valores, o número de partículas que eu tenho, estou trabalhando, é muito maior agora. Na mesma massa de 0,1 grama, eu passo agora a ter 1.900 partículas. E o desvio padrão vai cair significativamente. O desvio padrão para a mesma porção amostral de 0,1 grama passa a ser agora de 2,3 de desvio padrão relativo. Conforme eu vou aumentando a minha massa, passa a ser de 0,5, ela cai para 1%, e conforme eu vou aumentando mais, ela vai caindo drasticamente. Veja que com o simples fato de reduzir a massa de amostra, com o simples fato de reduzir o tamanho da partícula, eu melhorei o desvio padrão significativamente, no qual ele saiu lá de maior de 70% para 2,3%. Então, massas de 0,5 a 1 grama são plenamente contempladas no procedimento de análise química, e os desvios padrões são excelentes, os coeficientes de variações são bastante pequenos. Então, por exemplo, uma massa de 0,5 seria plenamente contemplada aqui. A gente vai ver como procedimento muito importante e padrão dentro dessa etapa de preparo de amostra, que é a moagem. Então, quando eu tenho tamanhos de partículas bastante reduzidos,
né? Isso vai trazer uma representatividade da amostra bastante adequada e o preparo de amostra vai ser muito bom para esse cenário em si. Tá? Então, aqui é só um exemplo de uma amostra que era bastante heterogênea, que era a carne de siri. Ela foi moída no moinho criogênico e veja a distribuição de partículas que a gente tem. Tá? Então, 90% das amostras, nesse caso, após a moagem criogênica, tem tamanhos de partículas menores que 60 micrômetros de tamanho. O número de repetições é outra pergunta recorrente, né? Quantas replicatas eu preciso fazer para garantir aí que o resultado seja adequado? Então, para que a gente tenha essa resposta, mais uma vez a gente recorre à estatística. Então, a pergunta é, para um desvio padrão relativo menor, né, de 1% ou menor, com uma massa de 0,5 gramas, quantas repetições são necessárias para que a gente faça isso? Então, utilizando a análise estatística, eu vou definir o valor do T de student, o desvio padrão relativo dado pelaquela análise prévia e o desvio padrão aceitável que eu quero nessa situação. Nesse caso aqui, de 1%. Fazendo os cálculos, substituindo naquela equação que a gente tem, a gente chega aqui a um conjunto de resultados, no qual esse número obtido ele vai realimentando a equação, né? Eu cheguei aqui em 4. Eu pego esse número e recoloco ele na equação utilizando o T de student relativo a esse número de repetições. E vou fazendo isso até chegar a um valor em qual ela não se altera, ela vai ser mantida de uma forma padrão. Tá? Então, nesse caso, para que a gente tenha desvio padrões menores do que 1%, ele seja uma massa de 0,5 gramas utilizada, eu vou precisar fazer pelo menos 6 replicatas em si. Então, o procedimento, quando demanda uma precisão bastante elevada dos resultados em si, exige que a gente considere todos esses fatores. O que eu preciso, então, considerar para essa quantidade de amostra que eu vou trabalhar, né? Você precisa conhecer previamente sua amostra. Você tem que saber qual é a concentração do analito na sua amostra, qual o limite instrumental do seu equipamento, quanto que você consegue determinar pelo instrumento que você tem, qual é o LD e o LQ que você tem para aquele analito que você está determinando em si, e qual o grau de severidade, né? Qual é a precisão que você precisa ter para essa análise química. Isso é importante para definir aí as considerações da análise. Então, quanto mais preciso for os seus resultados, a necessidade dos seus resultados, maior é o número de replicatas e maior é a precisão que você vai ter aí para executar essa análise química. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e um triplo e fraterno abraço. Até a próxima.